Oi, pessoal. Boa noite para vocês que já estão acompanhando esta aula ao vivo. Hoje, 31 de julho de 2014, uma quinta-feira, e vocês já estão aí nos acompanhando para ter mais uma aula. E essa aula de hoje que vai ser principalmente para a gente estar um pouco mais em contato, ter um contato um pouco mais direto, e também para que a gente possa receber melhor as dúvidas que você traz consigo, que você vê até agora sobre o curso Fotografia Digital do entusiasta ao profissional. Então, temos uma boa novidade na aula de hoje. Não estou sozinho, a Andréa Figueiredo está com a gente também nessa aula e vai falar um pouco sobre a experiência dela com fotografia. Ela que organizou algumas exposições, fotografou por muito tempo ainda com a fotografia analógica e hoje fotografa como entusiasta, principalmente utilizando um smartphone. Como a gente vem falado desde o início do curso, a proposta do curso é que você possa entender melhor a fotografia, você possa entender como se processa a captação fotográfica e que você possa reeducar o seu olhar para obter melhores resultados, independentemente do suporte que você utilize. É claro que para obter determinados resultados mais específicos, você vai precisar também de um equipamento um pouco mais específico, mas você pode utilizar os conhecimentos dos princípios da fotografia, os princípios da reeducação do olhar, fazer fotos melhores no suporte e com o equipamento que você tem em mãos. Então, quero agradecer a você por estar assistindo agora a esta aula e quero abrir essa aula saudando vocês como pessoas corajosas que já estão trilhando o caminho do aperfeiçoamento na fotografia, que estão aperfeiçoando o seu olhar e aperfeiçoando também as técnicas fotográficas que possam fazer registros fotográficos melhores. Eu tenho acompanhado no grupo no Facebook, que tem sido muito bacana a interação. Quero agradecer a vocês também que têm interagido no grupo do curso no Facebook. Tem sido muito importante e muitos conteúdos a gente tem construído em paralelo lá dentro do grupo do Facebook. Tem sido bastante enriquecedor. Tenho visto fotos maravilhosas que vocês têm produzido e dá para ver muito bem o avanço e o exercício nas técnicas. Hoje mesmo, a Elizabeth postou lá no grupo do Facebook algumas fotos que ela fez, os primeiros passos com a fotografia manual, muito importante compartilhar essas. Parabéns e obrigado por ter compartilhado. Eu vou utilizar suas fotos, como eu disse também lá no Facebook, um pouquinho para essa aula de hoje. Mas antes da gente prosseguir com a aula, eu queria que a Andréa desse uma aula para vocês. Vou colocar ela agora na tela, para que vocês que já tenham interagido com ela no grupo do Facebook possam conhecê-la melhor. E a Andréa vai se apresentar para vocês e vai falar um pouco da história dela com fotografia. Ela já compartilhou um pouco também lá no grupo do Facebook, mas ela vai falar um pouco da trajetória dela na fotografia e da relação dela com a fotografia. Porque o grande gancho que eu queria tomar é essa aula, que vai fazer uma revisão dos conteúdos que a gente já viu, é uma das bases, a relação com a fotografia, a história pessoal com a construção das imagens. Porque, como a gente já viu, os filtros interiores, os nossos filtros mentais vão construindo a nossa a nossa marca, a nossa identidade, a nossa marca visual, aquilo que a gente transmite com a nossa fotografia e aquilo que fala de nós na imagem que a gente constrói. Então, boa noite, Andréa Figueiredo, boa noite por estar aqui neste mesmo espaço com a gente, saudando o grupo, ela que é fundadora também da Dialógica Comunicação Estratégica. Boa noite, Andréa, obrigado por estar aqui. Gente, boa noite, estou muito feliz de estar com vocês, né? Primeiro contato, assim, mais próximo, depois de algumas semanas nos relacionando com o Facebook. Dizer que eu fico muito feliz de ver o desenvolvimento desse grupo, pessoas que estão em lugares distantes geograficamente, mas ao mesmo tempo tão próximas, com sentidos, objetivos e causas em comum, e principalmente essa paixão pela fotografia. Eu hoje não sou mais uma fotógrafa profissional, né? Como eu falei para vocês no grupo, eu uso a fotografia muito mais como hobby, como um passatempo, como uma paixão, mas de forma mais amadora. A maioria das minhas fotos são feitas através do celular. O olho de fotógrafo eu não perdi, eu continuo
tendo aquele olhar sobre o que eu vejo de forma fotográfica. Agora, eu perdi aquelas informações que vocês estão aprendendo a dominar agora, que são aquelas informações de uso do fotômetro, a abertura do diafragma, a velocidade a velocidade com que o obturador vai captar a imagem, essas coisas eu já não domino. Inclusive hoje eu postei, agora há pouco, no Facebook, no grupo da gente, uma foto minha, na época em que eu era fotógrafa, uma foto para mim muito significativa. Eu estou de perfil, os meus cabelos ainda muito cacheados. Hoje vocês podem perceber que a química alterou o meu cabelo, ele já não é mais cacheado, mas na minha juventude, há 20 anos, ele era um cabelo cacheado. Estou lá de óculos grandes, sempre gostei de óculos grandes, fotografando com uma Pentax Camil. Foi a minha segunda máquina fotográfica. Eu comecei a fotografar mais ou menos quando eu tinha uns 19 anos, hoje eu tenho 43, e eu fui fotógrafa durante mais ou menos uns 3 anos, né? Eu tive uma prática, foi a minha primeira máquina, era uma máquina fácil de lidar, fácil de mexer com ela. Depois eu tive uma Camil, uma Pentax Camil, que era uma máquina mais moderna, com mais alguns recursos, e na minha prática, por exemplo, eu não podia botar outras lentes. Na minha Camil, eu já podia colocar outras lentes, então eu tinha uma grande angular para fazer fotos de coisas pequenas, e eu tinha uma lente que era zoom, ela me permitia buscar as imagens mais longe. Eu fui principalmente uma fotógrafa das coisas mais voltadas para o social. Me interessava muito a vida urbana da cidade, principalmente o centro do Recife, então eu fiz muitas fotos das pessoas que transitavam nessa urbanidade do Recife há 2 décadas atrás. Fui fotógrafa também de fotojornalismo, na época eu era estudante de jornalismo, hoje eu sou profissional, e naquele período, para ganhar algum trocado, para ganhar dinheiro, para comprar filmes, porque, né, coloridos, ou filmes em preto e branco, para poder ganhar dinheiro, para comprar os filmes e fotografar da maneira como eu gostava, eu fazia alguns trabalhos de fotojornalismo, principalmente para publicações, algumas revistas, alguns jornais que eram editados na época, muitos trabalhos voltados para a ONG, fiz alguns calendários para o pessoal, para os canavieiros, fiz alguns trabalhos para alguns sindicatos, para algumas ONGs que trabalhavam na área de direitos humanos, que foi uma área com a qual eu sempre tive um contato mais próximo, e com esse dinheiro que eu ganhava fazendo essas fotos mais profissionais, eu fazia as fotos que iam para as minhas exposições. Eu tinha uma paixão muito branco, em preto e branco, mais do que em colorido, então a boa parte das minhas fotos eram em filmes preto e branco. Hoje é super caro fotografar em filme preto e branco, né? Fotografar em filme já é caro, e em preto e branco mais ainda. Mas, de certa forma, eu me sinto muito orgulhosa daquele tempo, porque era difícil ser fotógrafa naquele tempo, porque você não tinha o privilégio de poder ver a imagem antes de dizer que ela seria a imagem que você vai usar. A gente fazia às escuras a fotografia, confiando no nosso taco, de que nós tínhamos usado o ISO correto para o filme, nós tínhamos usado a abertura do diafragma correta, a velocidade correta, o enquadramento correto, o foco correto, e só depois, quando a gente fazia a revelação da fotografia, é que a gente ia ver o que prestava e o que não prestava. Nós temos mais fotografias que realmente iriam ser úteis, iriam servir. Então eu fiz algumas exposições, fiz muitas exposições em bares da vida noturna do Recife, que era mais ou menos onde trafegavam as pessoas, jornalistas, escritores, poetas. O Recife tem uma vida noturna muito forte, uma vida cultural noturna muito, muito forte, e era onde eu expunha as minhas fotos. Fiz também exposições em lugares maiores. Em Olinda fiz algumas exposições, ganhei patrocínio da Kodak na época, foi muito, muito legal, fiz fotografias enormes, né? Isso exigia também um pouco da gente, porque quanto mais você amplia o tamanho da foto, mais você precisa ter resolução para que a foto não fique granulada. Então, isso também foi um aprendizado muito interessante, e tive uma experiência que eu achei fantástica, que foi... Eu aprendi fotografia de trás para frente. Eu ainda no início da minha faculdade, eu fui estagiar no laboratório de fotografia da Prefeitura do Recife, e eu era laboratorista. Eu era a pessoa que revelava os filmes
e as fotos dos fotógrafos da prefeitura. Os fotógrafos que acompanhavam o prefeito, que acompanhavam os secretários na época, eles faziam as fotos para os veículos de comunicação oficiais da prefeitura, e eu era a laboratorista. Então, eu revelava o filme, tirava o filme na máquina, numa sala toda escura, tinha que ser no tato, uma experiência muito interessante. A gente tirava o filme de dentro da máquina, colocava ele numa espiral, botava num tambor para revelar o filme, depois jogava o fixador, aí dentro dessa sala fechada e escura. E depois que o filme era revelado, depois que ele estava seco, a gente colocava ele num amplificador negativo, né, já transformado em negativo, e fazia a revelação das fotos. Isso foi muito importante para mim, porque eu aprendi a fazer a fotografia a partir da revelação da fotografia. Eu via quando a foto, por exemplo, estava com a imagem que a gente chamava de escaldada, ou seja, o diafragma estava muito aberto, tinha muita luz entrando e ficava tudo, as cores não ficavam nítidas, meio cinzento, o preto não era preto, o branco não era branco, era tudo meio cinzento. Isso foi uma experiência fantástica também. Eu sinto saudades desse, mas eu tenho que confessar para vocês que fotografia exige muito, assim, tecnicamente, um investimento constante no aprendizado, é para poucos manter-se na fotografia. Fora o, né, não é barato você ter um bom equipamento, você ter lentes legais, filtros legais, você tem um programa legal de edição para você transformar suas fotografias em coisas realmente bem feitas e aprimoradas. E eu acabei profissional por esses motivos. Entrei depois na vida de estudante de jornalismo, depois fui para a televisão e cada vez mais a fotografia foi ficando mais distante de mim. Hoje eu me empolgo muito em ver vocês fazendo esse curso com o Jeff e participando junto com a gente. Eu queria até poder participar mais, porque eu vejo o interesse, o desejo, a paixão de vocês fazendo fotos belíssimas, né? Aprendendo, testando, se superando, a evolução das fotografias que a gente tem visto. Isso me deixa assim, extremamente feliz de poder estar dessa etapa, né? Dessa etapa que está sendo transposta na profissionalização das fotografias que vocês estão fazendo. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, então, Andréa, pela fala e sua relação com a fotografia, que é um pouco de inspiração para a gente, inspiração para o exercício, inspiração para as possibilidades que a gente pode construir a partir da fotografia e serve um pouco também para a gente enxergar as diferenças entre a fotografia analógica e a fotografia digital, que é onde a gente entra com a nossa revisão de hoje. Vocês devem lembrar que a gente começou o curso falando da história da fotografia. Então, a gente abordou desde Aristóteles, que deu contribuições para as observações do comportamento da luz, a partir da observação de fenômenos naturais, e ele foi postulando algumas ideias a ser fundamentadas pela física óptica. Então, ele trouxe os primeiros passos para o que viria a fundamentar a fotografia. Como a gente viu, a fotografia em si, ela não tem um único inventor, um único construtor. Diversas pessoas deram contribuições que foram fundamentais para o desenvolvimento da fotografia até chegar em Niepce, que foi o francês no século XIX que conseguiu fazer a primeira fotografia permanente. A primeira fotografia como a gente compreende hoje. E ele utilizou lá uma placa metálica coberta por betume, que é um derivado do petróleo, para poder conseguir fixar a imagem. E aí depois ele fez parceria com o Daguerre, que desenvolveu o Daguerreotype, que acabou alçando maior fama do que o Niepce, até que a fotografia foi desenvolvendo em vários protótipos diferentes, e a Kodak foi quem revolucionou a fotografia, popularizando a fotografia, criando os fotográficos. Né? Então, eles criaram um filme fotográfico que eram câmeras que eram de preço acessível à população. E desde então a Kodak veio dominando o mercado até mais recentemente ter uma queda, porque, entre outros motivos, a mergulhar no mercado digital. Então, a gente viu que a principal diferença da fotografia analógica para a fotografia digital
do ponto de vista da criação da imagem fotográfica, é o método de construção da imagem. Então a gente viu que o que era filme fotográfico na fotografia analógica, como o André compartilhou, dos filmes que poderiam ser em preto e branco, poderiam ser coloridos, e os filmes tinham um ISO diferente, ou seja, tinham uma sensibilidade à luz diferente. Isso passou para o sensor, que a gente viu que existem dois tipos de sensor, basicamente, o CCD e o CMOS. Então, o CMOS ele é o mais encontrado, é o mais comum, e o CCD ele é encontrado em câmeras de médio formato e de grande formato, como você deve lembrar na nossa aula mais específica sobre as câmeras, sobre o equipamento fotográfico. Então, a fotografia se desenvolveu no decorrer da história e ela só foi possível a partir da observação do comportamento da luz, porque a luz ela é dissipada, ela se propaga, ela viaja na velocidade da luz em várias linhas retas. Então ela viaja em velocidade constante e ao tocar determinado objeto, parte daquela luz é absorvida, parte daquela luz é refletida. A luz pode ser absorvida, refletida e refratada, como nós vimos. E quando ela toca um objeto, quando volta, quando ela é refletida, em todas as direções. Então, o que se fez foi, com a câmara escura, que é o princípio básico, fundamental da fotografia, criar uma grande caixa onde não entra luz, a não ser por um pequeno fluir, um pequeno orifício, um pequeno espaço, onde a luz é como se fosse um funil, com os raios de luz se propagando, funila naquele espaço do orifício e depois se propaga, se espalha lá dentro e do outro lado do orifício, do lado oposto, se a gente colocar ali uma superfície, a gente vai ter a imagem projetada, a imagem do que é fora projetado. E a partir disso, a gente pode a fotografia. Como a gente viu nas DSLR, isso acontece de que forma? A luz entra pela objetiva ou pela lente da sua câmera, bate no espelho em 45 graus e bate no pentaprisma, nas paredes do pentaprisma, para que você veja no viewfinder a imagem que está lá. Então, o princípio da câmera escura é o princípio básico que a gente foi e está presente até hoje na fotografia digital. Então, depois que a gente viu esse trajeto da história da fotografia até especificamente o comportamento da luz, a gente viu no último módulo os conteúdos ligados à fotometria, que é nada mais, nada menos que o processo de medição da luz, ou seja, é equilibrar a luz para que a gente possa obter o melhor resultado fotográfico ou o resultado fotográfico que nós desejamos. É preciso lembrar também que, como eu falei na aula, não existe fotometria perfeita em absoluto. A fotometria vai ser perfeita de acordo com o objetivo do fotógrafo. Então, para uma foto de um registro de aniversário, por exemplo, não vai interessar a ideia de movimento, que apareça uma pessoa borrada, porque eu coloquei uma baixa velocidade e captei desde o início até o fim do movimento durante o período em que estava lá aberta a portinha do obturador. Então, para um registro de aniversário não interessa isso. Mas, de repente, para dar um efeito visual interessante, como na foto que eu compartilhei nos slides da aula, da Livraria Lelo, lá na cidade do Porto, em Portugal, então aquilo vai me servir. Então, perceba que, de acordo com o objetivo, vou precisar de uma fotometria. E a gente retoma o que a gente falou sobre fotometria. A medição da luz, ela tem como base um tripé. São 3 pilares. O ISO, que é a sensibilidade, no caso da fotografia digital, que é o objeto do nosso curso. Sensibilidade do sensor da câmera à luz. O segundo é a abertura do diafragma. Então, a abertura do diafragma é o quão aberta a lente vai estar para permitir que a luz chegue até o sensor.
Então a gente viu também que a abertura do diafragma ela é representada por uma letra F minúscula e uma barra, e aí o número de abertura. E a gente viu também que quanto menor for o número, maior vai ser a abertura do diafragma. Ou seja, se eu tenho uma abertura de 1.4, quer dizer que o meu diafragma está muito aberto. Então, esses são os dois primeiros pontos da fotometria. E o terceiro é a velocidade do obturador, que é, em outras palavras, aquele mecanismo que abre espaço para que a luz que está atravessando o diafragma na lente chegue até o sensor da sua câmera. E aí o tempo pode ser maior ou menor. Se o tempo é maior, o que significa dizer que o obturador vai ficar mais tempo permitindo que a luz passe, então mais luz vai entrar. Da mesma maneira, o diafragma. Se o diafragma está mais aberto, uma quantidade maior de luz está podendo entrar até o sensor. Então, eu preciso balancear esses três elementos para ter a luz ideal, para que ela não fique sobreexposta ou superexposta, que é aquela foto com branco demais, uma foto estourada, como a gente pode dizer. Então, fica aquele tudo branco ou fica branco demais. A gente até vê alguma coisa, mas tem muito branco ali, porque tem luz demais naquela foto. Ou, por outro lado, a gente também não pode permitir que ela fique subexposta, que é quando fica escura demais, fica muito preto na imagem. Então, a gente precisa sempre equilibrar isso. Se o ISO é maior, está mais sensível à luz. Então, luz. ISO maior capta mais luz. Abertura do diafragma maior, que equivale ao número F barra menor, ou seja, quanto menor o número, maior a abertura do diafragma. Se a abertura do diafragma é maior, maior quantidade de luz entra. E a velocidade do obturador. Se a velocidade é maior, mais tempo aberto, mais luz passando, porque é mais tempo que a luz está ali para escrever a imagem. Lembre-se que a fotografia é escrita a partir da luz. Mais tempo a imagem está sendo escrita ali dentro do sensor da sua câmera. Então, por exemplo, se eu quero congelar a imagem, eu preciso de um ambiente que tenha uma boa iluminação e eu preciso ter um ISO mais alto e preciso também ter uma boa abertura do diafragma, porque para congelar eu preciso de alta velocidade. Lembre-se que tem um jogador correndo e eu quero que ele fique congelado, que a imagem fique bem definida e perfeita, eu preciso ter alta velocidade para que a imagem seja escrita em curtíssimo espaço de tempo. Já, por outro lado, se eu quero dar a ideia de movimento, de distorção, como no caso da imagem da livraria Lelo, eu preciso deixar um tempo muito pequeno, abaixo de 30. Então, vai ficar por mais tempo compondo aquela imagem para poder obter a fotografia. Então, quanto maior for o número da abertura do diafragma, quer dizer que vai ser mais rápido e menos tempo para a entrada de luz. Quanto menor for o número, mais tempo vai ficar aberto e mais luz vai entrar. Então, para congelar, eu preciso de altas velocidades. Dependendo da velocidade do objeto, eu vou precisar de uma velocidade de 300 ou uma velocidade um pouco maior, até 3.000 se for o caso. E, para congelar, eu preciso de baixa velocidade, de velocidades abaixo de 30. Então, para distorcer, para ficar com movimento, abaixo de 30. Para congelar, vai ser sempre acima de 300. E preciso dosar isso com o ISO e com a abertura do diafragma. Se a velocidade está alta, quer dizer que vai entrar menos luz. Então, o diafragma precisa estar mais aberto. E se a velocidade vai ser baixa, vai entrar mais luz. Então, a velocidade vai precisar ser mais alta para compensar isso. Diafragma mais fechado,
Então, eu vou ter velocidades menores para equilibrar. Diafragma mais aberto, velocidades maiores para poder equilibrar. E aí, lembrando, diafragma e obturador são dois dos pilares principais. Você vai sempre pensar um em relação ao outro. E aí, se não for necessário para o seu objetivo, para o efeito que você quer, você vai aumentar ou diminuir o ISO. O ISO, para a fotografia digital, deve ser o seu último recurso, para que você possa obter o resultado. E aí, lembrando, principalmente nos equipamentos iniciais, que é como eu vi, o caso de maior parte de vocês que estão no grupo do Facebook, que já compartilharam o equipamento que utilizam. Então, o ISO máximo recomendado para não distorcer, lembre-se, quanto maior o ISO, mais sensível, mais luz capta. Por outro lado, mais granulação, mais ruído, mais pontinhos a imagem também vai captar. Então, 3200 é o ISO máximo recomendado para ter um... Pode e deve testar e sair fazendo experimentos para entender melhor os recursos da sua câmera e entender que tipo de resultado você pode obter com diferentes combinações entre abertura do diafragma, velocidade do obturador e ISO. Então, você pode ir e deve ir treinando isso. Então, esse é o geral, é o resumo, é a síntese até então. E é o que você precisa ter guardado aí com você para ir exercitando. Lembrando, claro, como eu sempre recomendo nas aulas, você precisa não só rever as aulas em vídeo para poder fixar melhor os conteúdos, quanto você precisa também anotar as suas observações, as indicações, as recomendações, preferencialmente em um caderno específico para o curso, ou num arquivo, num documento, no seu computador, no tablet, no smartphone, específico para o curso, para que você possa revisitar também e ir lembrando. E, claro, fazer os exercícios. Nós temos aí 2 exercícios dos 45 dias, que é para você fazer uma foto do mesmo objeto, sempre de uma maneira diferente a cada dia. E o outro exercício, recém-passado, é exercício tanto para smartphones e tablets ou câmeras compactas, para você fazer diferentes composições com foco e com essa relação abertura do diafragma e velocidade do obturador, quanto em uma DSLR. Então, com a DSLR, há mais possibilidades de exercícios, porque você tem um controle manual de tudo isso. Nas câmeras compactas, nos celulares, nos smartphones, nos tablets, você não vai ter o controle da abertura do diafragma, nem da velocidade do obturador. Em alguns casos, você vai conseguir controlar o ISO, mas somente isso. E mesmo o foco, na maior parte dos casos, é automático, exceto quando tem a opção lá de você ou segurar o botãozinho mais leve da que a câmera fixe o foco em um objeto, ou então dar um toque na tela do touchscreen do smartphone ou do tablet para que aquele ponto ali seja colocado em foco, que a medição da luz, a fotometria seja feita a partir daquele objeto. Então você tem todos os exercícios importantíssimos que você deve estar sempre colocando em prática para melhorar a sua compreensão da fotografia. Eu tenho visto no grupo, principalmente, a Elizabeth também comentou que os primeiros resultados não foram tão bons e que, de início, além de entender os conceitos, que ela tinha também que disputar a atenção com a memória de onde estão os botões, de onde estão os controles operacionais no equipamento dela. E aí tem 2 coisas importantes para comentar sobre isso. A primeira é que visitar o manual de instruções do equipamento para conhecer melhor o equipamento é uma dica importantíssima. E algo que até mesmo profissionais, especialmente os profissionais iniciantes, não fazem. E acabam perdendo muitas possibilidades porque não conhecem o próprio.
não conhecer o equipamento, não ler o manual, é um erro a não cometer. E aí, lendo e conhecendo, tem uma outra coisa. Realmente, no início, quando você tiver contato pela primeira vez com esses conhecimentos, vai ser um pouco complicado. Eu mesmo tive que exercitar um bocado até compreender. Primeiro, para poder entender como é que se dava o equilíbrio entre ISO, entre a abertura do diafragma e velocidade do obturador. Eu precisava entender que efeito cada um desses causava na fotografia que eu não conseguia compreender. Eu não conseguia compreender, por exemplo, se eu quero fazer uma foto congelada, o que é que eu preciso fazer? E aí, com o tempo, estudando, revendo e exercitando, sobretudo, eu consegui compreender que para ter uma foto com efeito congelado, eu precisava de uma velocidade maior, para que o ritmo de escrita da imagem fosse menor. E para poder equilibrar com essa velocidade tão alta, eu precisava de uma abertura de diafragma também alta. Porque se a luz ia passar por menos tempo, eu precisava pelo menos de uma quantidade maior de luz para poder fazer o equilíbrio necessário. E precisava de um meio também suave para possibilitar isso. Por outro lado, para fazer imagens borradas, eu precisava de velocidades menores. Velocidades menores para entrar, já que a luz ia entrar por mais tempo, então eu precisava de aberturas do diafragma menores também. Então, eu fui compreendendo isso aos poucos e fui descobrindo isso no fotográfica. Então, o exercício ele é muito importante para isso. Você precisa descobrir. Quando a gente olha pela primeira vez para esse conhecimento, a gente vai tateando. E aí, exercitando, a gente vai internalizando essas informações e esses conteúdos para que a gente possa obter os resultados desejados. Então, não se apavorem se não conseguirem compreender tudo de cara. Não se apavorem se vocês não conseguirem obter bons resultados nos primeiros cliques, porque isso é extremamente comum. E é o exercício a levar a esse aperfeiçoamento. O principal, o fundamento disso é a sensibilidade. E como eu falei, está associada à reeducação do olhar. E como a gente viu na aula sobre reeducação do olhar, eu falo de reeducação do olhar porque nós precisamos exercitar a vigilância sobre o nosso olhar atual, desconstruí-lo e reconstruí-lo. Nós precisamos estar sempre num ciclo. Em vez de estar num círculo vicioso, nós vamos estar num ciclo virtuoso. Num ciclo, ou seja, na renovação das virtudes do olhar, criando novos filtros mentais, percebendo a realidade de novas maneiras, para que a gente possa captar de novas maneiras e de modos sempre melhores as imagens, para construir de formas inovadoras e de formas belas, sensíveis, revelando a subjetividade e a sensibilidade que está em nós. Então, isso é que é crucial. Então, exercite a sensibilidade, revisite os conteúdos, revisite as informações e faça sempre os exercícios para, ao lado do exercício das sensibilidades, exercitar as habilidades técnicas para ter o casamento perfeito e ter uma boa fotografia. Então, não se apavore se não conseguir. Exercite e eu estou sempre à disposição também, junto com a Andréa, para responder as questões e para poder acompanhar vocês no dia a dia lá no grupo no Facebook. Então, agora eu quero partir perguntas que foram feitas, então vou responder aqui algumas perguntas que foram deixadas no formulário. E lembro também que você pode deixar sua pergunta agora mesmo aí na área de comentários, deixando sua perguntinha que eu vou responder para você aqui. Então, deixa eu visitar agora as perguntas que a gente já tem
para poder ir respondendo uma a uma. Bem, é da Elizabeth, que pergunta o seguinte: Jefferson, você utilizou iluminação especial na cidade do Porto? Bem, eu não utilizei nenhum tipo de iluminação especial. A livraria Lelo, ela é uma livraria muito famosa e belíssima, como a gente pode conhecida no mundo todo. Então ela recebe inúmeros turistas todos os dias e justamente por isso ela abre num intervalo especial entre as 9 e as 10 da manhã, antes de abrir para o público mesmo, antes de abrir, começa que os turistas possam se concentrar nesse horário e fotografar. Estava junto com o André, a gente foi para a livraria nesse horário para poder fazer as fotos. Então há muita gente fotografando e não dá para levar equipamento para permitido, a entrada é bastante restrita. E o que eu fiz foi aproveitar a iluminação que a livraria tinha e fazer um bom equilíbrio. Então, se eu tinha uma foto com uma velocidade menor, ou seja, mais tempo a luz entrando, eu precisava fazer um equilíbrio com a abertura do diafragma. Então, eu fechei um pouco mais o diafragma e com isso estava para que eu conseguisse aquela imagem com a ideia de movimento, com a ideia para que o resto da imagem muito borrado, e como eu não tinha tripé para utilizar lá, o que eu fiz foi o seguinte: em cima de uma parte do batente de madeira e fiz o clique de lá mirando a escadaria, que é muito bela, da livraria. Então eu consegui obter aquele resultado. É uma outra dica importante que fica também, que a gente viu na aula, mas que eu reforço. Vão precisar de um apoio, de um tripé ou da câmera apoiada em alguma superfície. Nas suas mãos, se você fizer isso aqui, ó, para fazer qualquer tremor da sua mão, qualquer movimento vai fazer com que toda a imagem fique borrada com a ideia de movimento, quebrando e deixando imperfeita a sua proposta de fazer a imagem com efeito de movimento. Então, respondendo à pergunta da Elizabeth, eu não utilizei nenhuma luz especial para aquela foto. O que eu fiz foi utilizar os recursos que eu tinha em mãos, que é isso que nós precisamos fazer. Utilizar o que temos em mãos, a partir dos conhecimentos que temos, para obter os melhores resultados. E a câmera no batente, escada, esperei as pessoas se movimentarem e fiz o clique, que deu naquele resultado que você pode ver no módulo de fotometria. A segunda pergunta é da Rosilene. A Rosilene pergunta o seguinte: do que aprendi no módulo 4, as boas fotos podem ou devem ser feitas? De dia, sempre com a abertura do diafragma mais fechada e velocidade do obturador mais alta. E de noite, com a abertura maior e velocidade mais baixa. Bem, como a gente já viu, a foto boa ou a boa foto vai depender do teu objetivo. Via de regra, é mais ou menos isso mesmo, Rosilene. Então, como de dia, especialmente nos dias ensolarados, você vai ter muito mais luz, então você deve regular o diafragma para que entre uma quantidade menor de luz. E a velocidade deve ser um pouco mais alta, para que a luz não entre por muito tempo, senão ela vai tender a ficar estourada, ficar super exposta. Então, o equilíbrio é mais ou menos esse, é mais ou menos essa a ideia, mais ou menos esse o raciocínio. Mas você pode regular isso de acordo
com o teu objetivo. Durante o dia, como os ISOs menores captam menos ruídos e deixam as imagens sem aquelas granulações, sem aqueles pontinhos, então a dica que eu dou é, durante o dia, prefira ISOs mais baixos, de acordo com a quantidade de luz. Você pode colocar ISO 100, ISO 200 ou ISO 400 e regular diafragma e a velocidade do obturador a partir desse ISO. E à noite também é mais ou menos verdade o que você falou. Como tem menos luz, a abertura do diafragma mais aberta, para que entre mais luz. E a velocidade um pouco mais baixa, porque a luz precisa entrar por um tempo um pouco maior para que escreva bem, com clareza, e que a imagem não fique subexposta. Então, a dica que eu dou é, à noite, utiliza ISOs maiores. Utiliza, dependendo da iluminação do ambiente, ISO 1600, ou ISO 3200, ou ISO 800, se tiver mais iluminação mesmo sendo à noite. E aí, regula a abertura do diafragma e velocidade do obturador a partir do equilíbrio desse ISO, pensando nesse ISO um pouco maior. Lembrando, se você tem uma Nikon D3100, uma Nikon D5100, uma Canon T2i, Canon T3i, ou uma Sony Alpha de uma linha inicial, qualquer câmera que você tiver, que seja das linhas de entrada, como a gente chama, que são as câmeras DSLR, as base, você precisa ter o cuidado de não colocar, por exemplo, o ISO 6400 ou um pouco maior, se tiver, porque a tendência de granular, de ficar aqueles pontinhos de cor na imagem aparecendo, é muito maior. Então, prefere o ISO 3200 abaixo. E aí, a terceira pergunta que a gente tem é, mais uma vez, da Elizabeth. Ela pergunta o seguinte: tendo como base a lente da minha Canon EOS 50D, com a lente 18-135, o que vem a ser a distância focal para ela? Posso explorá-la para que tipos de fotos? O que não terei condições de fazer? Bem, em primeiro lugar, Elizabeth, a distância focal, que é o que você está perguntando, vai ser todo o espectro entre 18 milímetros e 135 milímetros. Quando tem um número de X até Y milímetros numa lente, quer dizer, vulgarmente falando, que ela tem zoom, ou seja, que ela vai de uma distância focal menor até uma distância focal maior. No caso da sua lente, especificamente, ela vai na distância focal 18 milímetros até a distância focal 135 milímetros. Então, você tem um raio, uma gama maior de possibilidades em relação à distância focal com essa lente. Essa lente ela tem a distância focal do que seria uma grande angular até o início do que seriam as teleobjetivas, que são aquelas lentes maiores, com maior zoom, que tem maior distância focal. Então, só para fazer um comparativo, quando a gente vê nas câmeras compactas, por exemplo, o zoom que você vê 2x zoom, 3,4, 7,5, por exemplo, o que ele faz, na verdade, é dizer em quantas vezes ou aumentar a distância focal do número menor ou maior. Ou seja, para fazer um comparativo com essas câmeras, com esse zoom que é comumente utilizado, você pode dividir o número maior da distância focal pelo número menor da distância focal. Então, para a fotografia profissional, isso não vai interessar, porque não é o zoom que interessa. O que interessa é a distância focal, para que a gente possa saber
que tipo de distorção aquela lente vai causar, que tipo de efeito aquela lente vai poder me dar, que tipo de resultado eu posso obter com aquela lente. Então, com a sua lente, você pode fazer vários tipos diferentes de fotografia. Você pode fazer retratos, apesar de outras lentes serem mais adequadas para retrato, do diafragma, com uma lente dessas, como você mesmo colocou, o máximo de abertura que você consegue é 3.5, mas a média é 5.6, que você vai obter de acordo com a distância focal que você tiver. Então, uma boa lente para fazer uma boa fotografia em retrato, pensando em retrato, é uma lente de 50mm, de 35mm, lente de 23mm, com grandes aberturas de diafragma, muito claras. Por quê? Tanto a distância entre o espelho da lente e o sensor da câmera é menor, quanto a abertura de diafragma é maior. Então você vai ter uma imagem mais clara e vai ter uma possibilidade maior de desfocar o fundo. Como a gente viu, a abertura do diafragma está ligada à profundidade de campo, que é, na verdade, a regulação do foco que vai estar entre o objeto em destaque e o fundo. Então, se eu tenho tudo bem focado, eu tenho maior profundidade de campo, porque eu consigo perceber melhor a profundidade da imagem. Se eu tenho um objeto bem definido à frente, ele bem delineado, ele em foco, e o fundo completamente desfocado, eu tenho menor profundidade de campo, porque eu não consigo perceber bem a profundidade do espaço, do ambiente da imagem. Então, você pode explorar de várias formas. Você pode desde utilizar o zoom, você pode usar para fazer fotos de meio ambiente, de paisagens, ou de animais, de pequenos animais. São boas possibilidades de uso dessa tua lente. E principalmente para eventos, é muito interessante, porque você não precisa estar tão perto do objeto fotografado para obter uma proximidade maior. Então, como sua lente vai até 135 milímetros, você consegue estar um pouco mais distante e fazer com que a sua imagem esteja mais aproximada, que seu quadro seja mais focado, com um close maior no objeto que você quer fotografar, nas pessoas, naquele detalhe. Então, você pode explorar de diversas formas esse kit que você tem da sua Canon 50D com a sua lente 18-185mm. A próxima pergunta aqui, passando a terceira pergunta, é também da Elizabeth. Máquinas compactas de 12 megapixels são boas para que tipos de fotos? Bem, como a gente viu no módulo 4 sobre fotometria, a gente não deve cair na ilusão dos megapixels. Isso não quer dizer uma boa definição de imagem, que como a gente viu na fotografia digital vai ser o PPI, ou seja, pixels por polegada, pixels per inch. Isso é que vai dizer a definição de imagem, que é a quantidade de pontos, de pixels, de pontos de cor que vai caber em uma polegada. Megapixels, essa unidade vai medir apenas o tamanho da imagem. Então eu posso ter uma câmera de 20 megapixels que faz fotos com menor qualidade do que uma câmera de 2 megapixels. Porque, apesar da câmera de 2 megapixels fazer imagens menores, ela pode ter uma definição de imagem maior. Ela pode ter mais PPI, pixels por polegada. E aí, conseguir captar mais informações visuais, mais cores.
A quantidade de informação de cor que vai ser capturada está intimamente ligada também ao tamanho do sensor da sua câmera. Como as câmeras compactas, elas variam muito demais de modelo a modelo, e os megapixels só vão dizer para a gente o tamanho da imagem que ela vai conseguir captar. É difícil dizer como você pode explorar esse equipamento, como você pode fazer fotos melhores. Talvez com o modelo da câmera eu pudesse dizer algumas informações a mais e alguns dos recursos te oferecer para a tua fotografia. Mas você pode dar uma lida no manual, ler um pouco das especificações. Se quiser, pode também postar o modelo e as especificações no grupo do Facebook e a gente pode conversar a respeito dela. Eu posso ir lá comentando, trocando uma ideia sobre isso. É algo que todo mundo que está no grupo do Facebook pode. Eu vou lá acompanhando para direcionar melhor quanto às possibilidades. O que eu recomendo é exercite, conheça o seu equipamento, arrisque, tente, persista, tente de novo. Depois que conseguir, desconstrói e reconstrói. E é assim que a gente vai exercitando e aliando sensibilidade e habilidades técnicas. Essas perguntas que fiz agora foram as perguntas que foram enviadas ou feitas aqui agora. Então, só mais um tempinho para ver se você tem alguma pergunta aqui a mais. Se você quiser fazer uma dúvida, não tem nenhuma pergunta aqui no painel, nem nos comentários, mas você tem para deixar a sua pergunta, caso você queira deixar uma pergunta a mais para responder. Senão, a gente continua a repercussão dessa aula no grupo do Facebook e na próxima semana, na quinta-feira, mais um módulo de aulas. A gente vai ver o módulo que, depois de falar sobre a fotometria e alguns conceitos básicos, a gente vai trazer algumas regras e técnicas básicas da fotografia, onde você vai poder compreender melhor o que é a regra dos terços, o que é light painting, o que é a composição fotográfica e como compor de acordo com diversas perspectivas e diversas técnicas fotográficas. Então, a gente vai se ver e discutir melhor esses temas no próximo módulo de aulas, o módulo 5 do curso Fotografia Digital, do entusiasta ao profissional, e eu espero que as suas dúvidas estejam minimizadas com esta aula e a gente continua nos próximos módulos e eu vou estar sempre à disposição no grupo para responder as suas demandas. Até aqui, boa noite e até a próxima. Quero passar a palavra também para André Trigueiro poder se despedir de vocês, dar um último alô, agradecendo também a participação dela por essa aula, compartilhando um pouco da história que nos permitiu puxar alguns da nossa revisão e tirar as dúvidas, entendendo um pouco mais das diferenças a partir da experiência prática da fotografia analógica para a fotografia digital. Muito obrigado, Andréa. Gente, eu que agradeço, estou super feliz com a aula, estou super feliz com o grupo, estou acompanhando aí de perto, online, o trabalho de vocês, queria incentivá-las a continuar investindo nesse conhecimento, porque a fotografia, ela é terapêutica, né? Eu vejo a fotografia como um retrato da gente ao avesso, né? A gente expõe na fotografia aquilo que internamente vai se processando enquanto imagem, enquanto informações que são relevantes, que são marcadas na nossa memória, diante dos nossos olhos. E eu quero dizer a vocês que, em princípio, pode parecer muita coisa nova junta para aprender, muito botão para apertar, para regular, muita informação para cruzar, para sincronizar,
Mas uma vez dominada a técnica, é uma delícia poder fazer com a imagem o que a gente quer, congelar a imagem, colocar a imagem em movimento, enquadrar, dar profundidade de campo, mais perto, desfocar o que está longe. Isso é fantástico, quando a gente consegue ter esse controle da técnica, da máquina, mais ainda a nossa alma, o nosso espírito de alegria. Então, continuem investindo, continuem estimuladas, incentivadas, mais adquirir esse conhecimento que está sendo construído nesse curso, para que vocês sejam grandes fotógrafos e possa fazer uma exposição virtual maravilhosa, né, e se deslumbrar com o trabalho umas das outras, como a gente está começando a fazer nas nossas coisas internas, tá bom? Um super beijo para vocês e fiquem bem. Boa noite e até mais.